boa tarde! Seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso jornal do canal Amazon Sat. Quinta-feira, dia 2 de abril de 2026. Hoje por aqui você vai conferir. Em Manaus é inaugurada a sede de Rede Feminina de Combate ao Câncer. O local será centro de acolhimento para mulheres que enfrentam a doença. Pesquisa feita no Amapá estuda como microplásticos foram parar em peixes no Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque. Estudo rendeu publicação em revista científica. E Mercado Ver o Peso, em Belém, é história e identidade paraense. E a gente traz uma matéria para marcar os 399 anos desse símbolo regional. Isso e muito mais no Amazônia News, que começa agora. E hoje Manaus ganhou um novo espaço que acolhe e apoia mulheres que lutam contra o câncer. O local representa uma conquista e mais esperança para quem enfrenta a doença. Oi Juliana, boa tarde a você e a todo mundo que está assistindo ao Amazônia News. Hoje nós vamos falar sobre um grupo que apoia mulheres com câncer aqui no estado do Amazonas. E esse grupo é a Rede Feminina de Combate ao Câncer do Amazonas. E hoje está inaugurando aqui a sua sede e também o Banco de Perucas, que fica aqui no bairro Dom Pedro, na capital amazonense. E para falar um pouco mais sobre isso, eu estou aqui com a Marília Muniz, que é presidente. Marília, me conta qual a importância dessa iniciativa. Olá, antes de lhe dizer a importância, eu preciso dizer que a Rede Feminina é a única ONG que tem uma sala dentro da Fundação SECOM e que há 52 anos percorre aqueles corredores para auxiliar, prestar apoio, principalmente para os pacientes em vulnerabilidade social, que muitas vezes não tem dinheiro nem para vir fazer sua radioterapia, sua quimioterapia e muito menos alimentos para se alimentar adequadamente e se recuperar. Hoje a rede desenvolve 13 projetos dentro da Fundação SECOM e um deles é a distribuição de perucas, mas nós dependíamos muito da doação de perucas feitas por cabeleireiros locais ou pessoas que queriam doar mesmo perucas para lá. Nós vamos inaugurar o Banco de Perucas, já capacitamos voluntárias para confeccionar nossas próprias perucas, então agora os cabelos doados nós vamos transformar em perucas para atender principalmente aquelas pacientes que estão com alopécia causada pela quimioterapia, e isso vai aumentar a sua autoestima e vai diminuir toda a tristeza que já a mulher já fica quando adoece, porque perde um órgão tão importante como a mama, não é? E caem os cabelos durante a quimioterapia, toda a autoestima dela vai abaixo. E isso é com a intenção de melhorar a sua autoestima. Com certeza, uma iniciativa muito importante. E quem quiser ajudar fazendo doação de cabelo, então ajudar de outra forma, como é que pode entrar em contato com vocês? Então, primeiro acesse aí o nosso Instagram, é @redefemininaamazonas. Lá você vai conhecer todos os projetos, tem os nossos contatos, tem e-mail, telefone, Pix, da forma que você puder ajudar. Se quiser nos fazer uma visita, quando chegar na Fundação SECOM, é só dizer, eu quero ir na sala da Rede Feminina de Combate ao Câncer do Amazonas. Lá nós vamos recebê-lo, apresentar-lhes os 13 projetos que hoje desenvolvemos e você vai ver onde você se encaixa. E pode procurar vocês em qualquer horário? Então, é de segunda a sexta, principalmente nos horários de 8 às 13 horas. À tarde, como nós somos todos voluntários, então à tarde alguns dias tem e outros dias não tem, mas o certo mesmo é de segunda a sexta até às 13 horas. Muito obrigada, Marília. E a gente vê aí a importância, né, dessa iniciativa que com certeza vai ajudar muitas mulheres aqui de Manaus e também de todo o Amazonas. E para vocês terem uma ideia, em 2026, a estimativa é de cerca de mais de 3 mil mulheres desenvolvam câncer aqui no nosso estado. Isso corresponde a uma taxa de incidência de 142 casos por 100 mil mulheres. E esses são dados do Instituto Nacional de Câncer, o INCA. Eu volto com você aí no estúdio, Juliana. O Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas, o CODAM, aprovou 45 projetos industriais para a Zona Franca de Manaus, totalizando
444,9 milhões de reais em investimentos, o que deve gerar 976 novos postos de trabalho. A decisão foi tomada durante reunião do colegiado que analisa propostas de implantação, diversificação e atualização de empresas no polo industrial. No evento foi assinado um decreto do Plano Estadual de Bioeconomia. É resultado de um trabalho técnico de escuta às comunidades, de escuta às instituições, tanto locais quanto nacionais e internacionais, para que a gente pudesse colocar num documento as potencialidades do nosso estado, principalmente do interior, os recursos naturais que a gente tem, as cadeias produtivas que são fortes no estado do Amazonas e o que o estado entende como estratégia e o que o estado entende como prioritário para que a gente possa desenvolver e fazer com que esse produto, com que esse potencial seja transformado em produto. É a questão dos fármacos, dos cosméticos e de tantos outros produtos que podem ganhar escala com o que a gente tem aqui, com o que a gente tem de diferencial em relação às outras regiões do planeta. O plano estabelece a criação de novos centros de tecnologia e inovação verde, ainda em fase de estudos, além da concessão de incentivos fiscais para as empresas da Zona Franca que utilizarem insumos da biodiversidade amazônica. A bioeconomia e esse plano, ele traz as diretrizes, especialmente olhando as vocações, as culturas, as regiões dentro do estado onde pode ser desenvolvido as culturas e, portanto, a bioeconomia. O Conselho de Economia Amazonas e Roraima tem olhado para esse segmento fortemente, entendendo que é uma tendência que pode estar tranquilamente acoplada ao polo industrial, trabalhando juntos. E uma das nossas ideias é fazer um termo de cooperação técnica com a FAS, que é a Fundação Amazônia Sustentável, que já desenvolve projetos em bioeconomia. Nós temos no Conselho dos Economistas a inteligência para fazer com que os negócios voltados para a bioeconomia prosperem. E a FAS tem a competência e o foco em ações lá na ponta, lá na floresta, onde está a bioeconomia. Então, nós juntando essa inteligência da floresta com a inteligência da economia, nós vamos dar um passo importante para fazer com que esse plano que hoje foi lançado tenha sucesso. De acordo com dados do CODAN, de janeiro a fevereiro de 2026, a arrecadação do ICMS do estado cresceu 44,26% em relação ao mesmo período de 2025. O polo industrial de Manaus faturou 41, bilhões de dólares em 2025 e mantém média de 129,5 mil postos de trabalho em 2026. E no próximo bloco você vai ver, no Amapá, pesquisadores estudam a presença de microplásticos em peixes encontrados no Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque. A gente volta já já. Amazônia News de volta e agora você confere o Minuto Portal desta semana. A Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, avançou em uma estratégia integrada de conservação e uso sustentável da Uncaria momentosa, a famosa unha de gato, a planta medicinal que é amplamente usada na Amazônia e que corre risco de extinção. O trabalho vem sendo desenvolvido desde meados de 2024 a partir da implantação de uma estrutura para a conservação da espécie e técnicas de multiplicação de plantas em ambiente controlado. A proposta é que as mudas de unha de gato, produzidas a partir de material geneticamente conservado, sejam incorporadas ao território amazônico, promovendo uma alternativa ao extrativismo predatório. Para saber mais sobre a conservação da unha de gato, acesse portalamazônia.com. A culinária amazônica carimbou o passaporte e foi parar em um programa de TV lá no Canadá. O chefe catarinense Philip Schedler participou do programa de televisão canadense Breakfast Television
e apresentou uma variedade de pratos gastronômicos com ingredientes típicos daqui da floresta amazônica. Durante o programa, o chefe mostrou ingredientes tradicionais como tucupi, farinha do areni e até fez um purê de tucumã. O chefe destacou que a região amazônica possui uma imensidão de itens alimentícios que podem ser utilizados em pratos gastronômicos. E o Portal Amazônia conversou com o chefe Felipe e você pode ver essa matéria completa no portalamazônia.com. Até a próxima! Uma sucuri de quase 2 metros foi resgatada em frente a uma residência na zona centro-oeste de Manaus, no bairro Planalto. Moradores identificaram a presença do animal próximo ao portão da casa e acionaram o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas. Durante a ação, os agentes utilizaram equipamentos para conter a cobra e garantir o transporte seguro. Em um dos momentos, o animal chegou a escapar e se movimentou pela rua, mas foi rapidamente contido novamente pelos bombeiros. Após o resgate, a cobra foi levada para uma área de mata e devolvida ao habitat natural. E vale reforçar, em casos como esse, não tente retirar o animal do local por conta própria. Acione sempre as autoridades responsáveis. O telefone dos bombeiros é o 193. Uma pesquisa feita por acadêmicos da Universidade Federal do Amapá e pesquisadores do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas, o IEPA, estuda como microplásticos foram parar em peixes no Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque, que fica entre os estados do Pará e Amapá. A pesquisa rendeu publicação em revista científica. Eles são invisíveis aos olhos humanos, pequenas partículas que no microscópio revelam suas características, fibras glitter film. A Tauana estuda desde a graduação os chamados microplásticos, e foi em 2022 que ela identificou pela primeira vez a presença deles em peixes. E eu me interessei muito, de fazer um estudo ali na Praia da Fazendinha com microplásticos em peixes. Então eu comecei a estudar essa área e aí depois de surgiu outros trabalhos, outros projetos. Esse estudo, consegui esse projeto no Tumucumaque, no Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque. O estudo percorreu os rios do Parque Montanhas do Tumucumaque por acadêmicos da Unifap e bolsistas do IEPA. Lá eles encontraram peixes com a presença dos microplásticos. Lá é um lugar muito difícil acesso, são 3 horas subindo com voadeira, então quando a gente teve os resultados de muito microplástico em peixe, a gente ficou assustado. Como que esses microplásticos estão chegando aqui? O ar tem vários poluentes que a gente não vê, inclusive os microplásticos. A hipótese levantada pelos pesquisadores e acadêmicos é de que essas partículas tenham sido transportadas através das nuvens e do vento para o Parque Montanhas do Tumucumaque. A gente já percebeu, já sabe que a poeira do Saara também vem para cá, trazendo esses poluentes, trazendo areia, do Saara, propriamente dito, mas ela também traz muitos poluentes como os microplásticos, E a pesquisa, ela relaciona essa quantidade de microplástico no meio ambiente, principalmente nos animais, nos peixes, como que esses microplásticos são depositados, através desse regime de ventos, através das nuvens que também vão trazendo e da chuva, que a partir do momento que ela começa, ela lava praticamente a atmosfera e traz esses microplásticos de volta para o meio ambiente. A outra etapa da pesquisa era então coletar água da chuva para entender se o microplástico estava presente no ar. A nossa equipe e a doutora Cecília Gama já começamos a fazer uma metodologia para saber como que a gente ia descobrir se realmente era por esse meio que estava chegando esse microplástico lá no Tumucumaque. Na metodologia foi a 1 metro do chão, a gente pegava um pote de vidro estéreo, lavado com água destilada, e colocava logo no início, quando começava a chover, a gente colocava em cima dessa plataforma, enfim. E aí coletava uns 15 minutos, deixava coletando essa água. Tudo que é orgânico se desfazia e só ficava o que era inorgânico. Assim, 225 ml de água, a gente conseguiu 194 partículas de microplástico. Então isso é muito alarmante, E com isso também a gente consegue ajudar outras pessoas que estão começando, que estão tendo essas ideias também, a terem esses dados e com a nossa ajuda. E aí a gente vai todo mundo se ajudando. E como a gente conseguiu também dados com outros artigos, as pessoas também vão conseguir
agradados com o nosso artigo e é muito gratificante promover, né, esse conhecimento. O microplástico em peixes, ele retarda o crescimento, a reprodução, o tamanho. Então, muitas das vezes os peixes que eram para ser maiores e mais gordos, né, eles vão estar mais magros, eles não vão conseguir se reproduzir e pode ser que vir futuramente ter uma mortandade, porque tem microplásticos que são grandes, isso pode acabar ficando ali no gastrointestinal deles e acabar retendo e o peixe não consegue liberar aquilo. E aí vai acabar morrer, o peixe vai ficar doente. E não só em peixe, se você pesquisar hoje mundialmente, o microplástico está afetando a cadeia inteira. Até a gente também, como já foi encontrado microplástico no ser humano e que isso também já foi comprovado em estudos que afetam a saúde humana, então a gente está à mercê desses problemas que está muito difícil de solucionar. O Fundo Amazônia destinou 69 milhões de reais para fortalecer cadeias agroextrativistas no estado do Acre, com foco na produção sustentável e na geração de renda para comunidades da floresta. O investimento vai beneficiar cerca de 2.500 famílias organizadas em cooperativas que atuam em 12 municípios com apoio à produção de itens como polpa de fruta e café. O projeto, com execução prevista de 4 anos, também prevê melhorias na produtividade, qualidade dos produtos e na logística de escoamento, além do fortalecimento da estrutura das cooperativas locais. Coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente, gerido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Sustentável, o BNDES, o Fundo Amazônia apoia iniciativas que aliam preservação ambiental ao desenvolvimento econômico das populações que vivem na floresta. O que a gente fez ao longo da história, desses 3 anos e meio, ainda sem o plano, a gente consegue computar dentro do Fundo Amazônia um conjunto de ações que estariam dentro das diretrizes do Plano Nacional de Bioeconomia, como a agenda de restauro florestal, que nós construímos aí com uma agenda incrível envolvendo bioeconomia. Isso somam 1 bilhão e 600 milhões de reais. Então, dos 4 bilhões que nós fizemos no Fundo Amazônia, que envolve essas ações de comando e controle, 1 bilhão e 600 milhões a gente pode computar que estariam dentro do Plano Nacional de Desenvolvimento da Bioeconomia. O BNDES hoje é o maior parceiro do IBAMA. A gente está executando o maior projeto hoje do Fundo Amazônia. E é um projeto que ainda atua naquilo que a gente vem fazendo para reduzir o desmatamento, que é o comando e controle. O comando e controle é uma ação importantíssima, estratégica, mas a gente só vai continuar derrubando o desmatamento se entrar em outras ações. E uma das ações mais importantes é valorizar economicamente os nossos recursos florestais, valorizar nossas cadeias produtivas, valorizar a floresta em pé. A iniciativa faz parte de um conjunto de ações voltadas à bioeconomia na Amazônia. A gente vai para o intervalo e no próximo bloco. Mercado Ver-o-Peso em Belém é sinônimo de tradição e identidade paraense. A gente traz uma reportagem para mostrar esse patrimônio que é nacional. Amazônia News de volta. Agradeço a você que nos acompanha na tarde desta quinta-feira aqui no AmazonSat. A gente fala agora de um exemplo de força que vem da União. 22 mulheres da comunidade da Missão, que fica no município de Tefé, interior do Amazonas, estão transformando o cultivo orgânico do cacau em uma importante fonte de renda, especialmente agora, durante o período da Páscoa. O trabalho envolve todas as etapas da produção, desde a colheita dos frutos até o processamento das amêndoas, com fermentação, secagem, torra e moagem, realizados de forma artesanal pelas próprias produtoras. O resultado são essas delícias, como barras de cacau, chocolates, bombons e ovos de Páscoa, que são comercializados na comunidade e também na cidade de Tefé, que fica a 8 quilômetros ali do local. Além de gerar renda,
a iniciativa valoriza saberes tradicionais e incentiva práticas sustentáveis, já que toda a produção é feita sem o uso de insumos químicos. O grupo recebe apoio e capacitação técnica em manejo agroecológico do Instituto Mamirauá. Um belo exemplo da união dessas mulheres que transformaram e estão transformando a realidade da comunidade, mantendo a floresta como está, né? Já que é um tipo de plantio que utiliza, né, formas naturais e não agride o meio ambiente. Agora a gente muda de assunto porque em Belém, um dos maiores símbolos da cultura amazônica, celebrou quase 4 séculos de história. O mercado Ver-o-Peso completou 399 anos no dia 27 de março, se firmando como uma das maiores e mais antigas feiras a céu aberto de toda a América Latina. E o Ronaldo Santos preparou uma reportagem sobre esse local que é parte da identidade paraense. Em frente ao Boulevard Castilhos França, nasceu um dos lugares mais vivos e simbólicos da Amazônia. Com 399 anos de história, o Ver-o-Peso é muito mais que uma feira. É parte da alma de Belém. Fundado em 1627 como um simples ponto de fiscalização de mercadorias, o espaço cresceu com a cidade e se transformou em um grande centro de comércio, cultura e encontros. A rotina começa cedo, muito cedo. Ainda de madrugada, embarcações chegam carregadas na Pedra do Peixe, trazendo o sustento de muitas famílias. Logo ao lado, a Feira do Açaí ganha vida, com frutos fresquinhos que vêm direto dos rios, mantendo viva uma tradição que atravessa gerações. O complexo reúne cenários que contam a história da cidade, como o Mercado de Ferro, o Solar da Beira e o Mercado Francisco Bolonha, cada um com suas memórias, cheiros e cores. Todos os dias, mais de 20 mil pessoas passam por aqui pelo Ver-o-Peso, um local que reúne cores, sabores e saberes há mais de 4 séculos. Mais que uma feira, mais que um mercado a céu aberto, um local de resistência, um local de cultura e que é a cara aqui da nossa região. O Ver-o-Peso para mim hoje em dia é minha segunda casa. Aqui eu almoço, eu como, aqui eu sustento minha família. Daqui, tudo daqui do Ver-o-Peso aqui. Por trás de toda essa movimentação estão cerca de 2.400 trabalhadores que mantêm a feira funcionando diariamente, garantindo não só a renda, mas também a continuidade de uma tradição que resiste ao tempo. O Ver-o-Peso para mim é vida, é uma escola, é uma faculdade. Daqui eu tenho um filho, sou mãe solo, estou criando meu filho até hoje, tem 17 anos, eu tenho a minha casa, eu tenho meu dinheirinho, eu tenho as minhas coisas, graças a Deus, no suor daqui, trabalhando no Ver-o-Peso honestamente. Além de movimentar a economia local, o Ver-o-Peso também é um dos pontos mais visitados por turistas em Belém. Gente de várias partes do Brasil e do mundo passam pelo complexo. É maravilhoso o local, assim, eu acho que para o pequeno empreendedor é uma coisa muito importante, porque dá a ele o direito de ter seu sustento e de vender, e para o turismo, para a cidade é uma coisa muito boa também, porque cresce o turismo, dá uma visibilidade maior para a cidade. Eu acho que o mercado é excelente. E como canta a Dona Onete, entre a garça namoradeira e o malandro urubu, o Ver-o-Peso revela seus contrastes e encantos. O lugar que segue vivo, pulsando todos os dias no coração de Belém. E como diria a música do Pinduca, quem vai ao Pará parou, tomou açaí, ficou bem. Estou aqui com um açaí, com um peixe e vou me deliciar agora, né, para comemorar esse aniversário de 399 anos do Ver-o-Peso. Até a próxima! O buraco na voz do dia é um folclore popular. Cumprimenta a tia Raimunda e seu amigo particular. Samba tem no quem são eles e no rancho não posso me amofinar. Quem vai ao Pará? Parou. Tomou açaí. Ficou. Quem vai ao Pará? Parou. Tomou açaí.
Parabéns a todos os paraenses por manterem esse patrimônio que é o ver-o-peso, que eu digo que é um patrimônio não só nacional, né, mas mundial, por resgatar e manter essas raízes tão tradicionais. E olha só, Ronaldo, você deixou todo mundo aqui de Manaus, da nossa equipe do News, com vontade de provar esse peixe, hein? Agora vai ter que mandar pra gente. Gente, o Amazônia News de hoje fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia e a sua audiência. Se você quiser rever a edição de hoje, basta acessar o amazonsat.com e se quiser enviar sugestões pra gente, manda lá pelo Instagram do Amazonsat. E por lá tem muita coisa boa, segue a gente por lá. Eu desejo a você uma excelente tarde. A gente se encontra novamente amanhã por aqui. Tchau, tchau.